Muitas doenças e emergências nos animais dependem de cirurgias para o seu tratamento. A tecnologia permite cada vez mais a realização de cirurgias seguras e o período pós-operatório ainda é um dos mais importantes nessa hora. Olá! O Papo Vet de hoje vai falar sobre cirurgias em animais com o professor Alceu Gaspar Reiser, nosso convidado dessa edição. Olá, professor, obrigado pela sua presença. Foi um prazer, obrigado. Professor, em quais casos os animais devem e não devem ser submetidos a cirurgias? Olha, isso é bastante relativo, porque na prática, sempre que tiver uma intervenção cirúrgica indicativa, ela pode ser eletiva, então isso é opcional. Normalmente são procedimentos estéticos ou, digamos, essas castrações eletivas que se fazem, mas eventualmente pode ser um procedimento emergencial ou uma enfermidade determinada que requer intervenção. Então, podemos dizer que temos condições que a indicação é necessária e outras que ela é opcional. Então, isso é bastante relativo, nós temos diferentes condições relacionadas a essas possibilidades. E quais são os riscos de uma cirurgia? Todas elas apresentam certo tipo de risco para o animal? Eu diria, todo cirurgião gosta de implicar com o seu anestesista, né? Eu diria que o risco maior sempre está relacionado à anestesia. É claro que o cirurgião que tem uma boa experiência já, ele sabe, já tem o conhecimento anatômico e quando não tem ele se prepara, quando não é uma intervenção de rotina ele acaba fazendo, digamos, um estudo prévio da região. Mas, de um modo geral, para o cirurgião os riscos maiores estão relacionados a uma intervenção que lesione um determinado nervo ou um determinado vaso que possam trazer alterações maiores. Mas normalmente os animais, é mais comum nós observarmos reações a procedimentos anestésicos. Por mais cuidadosa que seja a anestesia, ela sempre envolve um determinado risco, né? Há um ditado que diz que sempre que ocorre o risco e o anestesista está atento, normalmente ele tem condições de estabilizá-la ou de compensá-la. Mas eventualmente a coisa é muito súbita, é muito rápida, o grau de descompensação é tão grave que às vezes, eventualmente, pode acontecer um choque anafilático muito agressivo que nem dá tempo, às vezes, de fazer uma compensação apropriada. Em relação ao uso de animais em cirurgias experimentais, qual que é o processo e o que a lei permite? Isso é complicado. Hoje em dia é muito difícil a gente ter condições de intervir experimentalmente, especialmente em animais domésticos. Então, atualmente o que a lei permite é que sejam efetuados testes ou avaliações em determinadas espécies, que sirvam principalmente de subsídio, que possa extrapolar resultados para outras espécies, particularmente o homem, né? Mas principalmente cães, gatos, animais domésticos é muito difícil. Hoje em dia já praticamente está abolida a pesquisa experimental nisso. O que se tem em algumas situações mais específicas ou utilizando eventualmente dados colhidos na rotina clínica que se aproveita bastante na área experimental. Mas existe nas instituições federais, especialmente, os comitês de éticas que definem qual pesquisa pode ou não ser efetuada. Então, por exemplo, uma cirurgia experimental, para ela ser autorizada, geralmente é em alguma espécie, tipo camundongo ou coelhos ainda, mas em cães e gatos é muito difícil. Para que ela aconteça, teria que ter uma justificativa muito bem fundamentada, alguma técnica que tivesse uma possibilidade de utilização, digamos, incontestável. Sobre o pós-operatório, quais são os cuidados que devem ser tomados para manter o animal em segurança? Essa é uma grande preocupação de muitos cirurgiões, porque por mais bem feito que seja feita a intervenção, que o animal saia bem, se não houver um pós-operatório apropriado, as complicações podem acontecer. Então, eu diria que é uma parceria entre o médico veterinário e o proprietário na manutenção do seu paciente. Há que seguir rigorosamente as orientações, porque o cão ou o gato, ele não é racional.
a reação dele é puramente instintiva. Se ele tem um desconforto, que alguma coisa não está bem, tem um prurido, uma coceira, digamos, na área de intervenção, ele vai, de alguma maneira, tentar se livrar desse prurido. E, claro, que aí o risco de complicações, de se perder pontos, de se abrir a intervenção cirúrgica é um risco bastante alto. Então, eu diria que a parceria entre o cirurgião e o cliente e o proprietário no pós-operatório é fundamental. E hoje em dia, qual que é a importância de uma qualificação em clínica cirúrgica para o médico veterinário? Olha, infelizmente, em muitas faculdades, isso pode-se dizer até quase que no modo geral, os acadêmicos saem com a formação bastante reduzida, especialmente no aspecto da habilidade cirúrgica. Porque o que acontece? É proibido você fazer uma intervenção para treinamento em animais vivos. Normalmente ela é feita em cadáver. Então eu, como docente que tenho sido nesses cursos de especialização e mesmo na pós-graduação, o grande problema que eu encontro é que o pavor do recém-formado é o sangramento. Ele não tem uma noção do que é um grau de sangramento significativo, do que é um grau de sangramento normal. Isso é um primeiro pavor. Uma simples castração, o pessoal tem um pavor tremendo de ter uma hemorragia ou por uma ligadura mal feita ou por digamos, uma intervenção em que ele não tem habilidade adequadamente desenvolvida. Então, isso são fatores que contribuem para digamos, o desempenho desse indivíduo. Então, nos cursos de especialização, o que se tem que fazer, se tem uma oportunidade maior de treinamento em cadáveres, claro que isso ajuda a desenvolver a habilidade, mas mesmo assim a noção da intervenção não se tem adequadamente. Então, sempre que se houver possibilidade de fazer um curso de especialização, de pós-graduação, em que se tenha a possibilidade de usar rotineiramente animais com indicações para intervenções, sob a tutela de um professor que tenha experiência no assunto, é fundamental. Então eu diria que, mais particularmente, quem vai buscar um curso de pós-graduação, fica atento aos docentes que fazem parte desse curso de pós-graduação, e especialmente da bagagem de conhecimento que ele tem e de material didático. Nós usamos muito nas nossas explanações filmes. Então a gente tem a possibilidade de mostrar como é feita toda a intervenção cirúrgica, já se dá uma noção não realista, mas uma noção aproximada da intensidade de sangramento, por exemplo, que se tem, do ato operatório, dos procedimentos, que isso já ajuda bastante a desinibir e até para se ter uma noção básica de como é o procedimento. Porque se intervir num cadáver e num ser vivo é completamente diferente, né? Em termos de consistência, de preocupação. Me perguntasse sobre o pós-operatório. Um grande problema de pós-operatório é a infecção cirúrgica. E a infecção cirúrgica se dá por uma falta de adequado procedimento asséptico na intervenção. Ora, quem é acostumado a treinar em um cadáver, se não for policiado em termos de uma observação cuidadosa dos procedimentos de asepsia, porque a tendência, já que não há preocupação com o pós-operatório, é se desligar desse cuidado. Então, isso são todos fatores que acabam complicando o pós-operatório. Obrigada, professor, pela sua presença. E o Papo Vet de hoje fica por aqui. Se você se interessa pela área de clínica cirúrgica, entre no nosso site e confira os cursos disponíveis nessa área. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo programa.